Opa, ó você aí de novo. Já fiz um vídeo sobre escola uma vez, o primeiro vídeo inclusive desse canal, falando como eu tava me sentindo depois de ter terminado a escola e tal. E sinceramente, eu tava meio ocupado esses dias e sem ideia por que gravar. Pensei que seria massa falar da minha experiência em ensino integral. Dores, sofrimento, amizades novas, algumas aulas diferentes, interessantes. Dores, sofrimento. É um vídeo diferente do rumo que esse canal tá tomando de desenvolvimento pessoal. O gado do cara. É um vídeo diferente do rumo que esse canal tá tomando de desenvolvimento pessoal e tal. Mas acho que seria interessante pra quem sabe eu me comunicar mais um pouco com vocês, com você que tá assistindo aí. Então, se vocês curtirem esse estilo de vídeo, meio que de opinião, misturado com história, eu faço mais. Deixa seu like pra ajudar, se inscreve aí. Pode ser que depois você nem me veja mais. Então dá um ré pra nós. Cara, 2022 foi o primeiro ano do ensino médio, e uns 2 anos antes, se eu não me engano, o governo tinha implementado o EMTI, ensino médio em tempo integral. Aí parecia ser uma animação e tal, a gente tava voltando do tempo de pandemia, onde separou as turmas e a metade cada semana, tava meio doideira. E geral de máscara, né, claro. Olha o Guilherme do passado, nem imaginar que ia virar YouTube. Cara, chegou no primeiro dia e tava todo mundo de volta, a pandemia, graças a Deus, tava no fim já, as pessoas já estavam vacinadas e tal. Foi muito esquisito a questão de acabar a primeira parte do dia, a primeira parte das aulas, e tinham aulas básicas ali, português, matemática, inglês, física, né? E beleza, acabou essa primeira parte e teve o almoço. Teve o horário de intervalo, mas tipo assim, a ideia do ensino integral que muita gente falava e tal era, pô, ia ter sofá. Mano, os caras falavam que ia ter até banheiro na sala. Chegou lá, não tinha uma área adequada de descanso. Bom, basicamente o que você olhava pra todo lado era gente dormindo nas carteiras, gente dormindo em cima do armário, gente dormindo um com o outro abraçado. E outra parte tava jogando uma bola, tava batendo um vôlei na quadra e, cara, a quadra não tava tão ajeitada assim nessa época ainda, pelo que eu me lembro, mas beleza. E resumo geral, pra realmente acostumar com essa rotina de ficar o dia inteiro na escola e tal, cara, não foi tão difícil. Na primeira semana eu chegava em casa, tava um porrete, se não aguentava fazer nada. Só que a partir de uma segunda semana, uma terceira semana, eu já tava mais acostumado. Mas eu ainda dormia pra caramba nas aulas. A grande questão que realmente ficou um pouco complicado é as matérias. As matérias. Tinha as matérias básicas, é claro, que são necessárias toda a escola, português, matemática, basicamente as matérias principais ficavam mais na parte da manhã. Porém, começou a chegar no meio do ano, onde eles começaram a ajeitar o horário e, cara, começaram as matérias do ensino integral. O que na teoria era muito bom, porque quando a gente chegou lá, a ideia principal, se a escola tivesse recurso e infraestrutura, era basicamente fazer a gente sair da escola especializada em alguma coisa, em cursos. Até teve isso, só que eu vou explicar mais pra frente. Mas, cara, sair basicamente com um leve diploma a mais, sabe? De curso e tal. E, cara, isso é uma ideia maneira. Só que na prática, mano, eles chegaram com matérias que, mano, me explica o que você vai fazer com tutoria. Cara, tutoria, humanidades sociais, nivelamento. Tipo assim, tinha algumas matérias que alguns professores queriam seguir a risca ainda, que, cara, não fazia sentido. Era tipo assim, só pra encher linguiça, pra encher o tempo ali. E, cara, você via que lá ficava agoniado, tipo, meu Deus, eu quero ir embora, cara, eu quero ir embora. Porém, tinha alguns outros professores que tinham um senso a mais de entender que, poxa, cara, os alunos não iam engajar nessas matérias. É claro que não, já é complicado pra muita gente ter que ficar lá o dia inteiro. Pô, chegar com essas matérias não vai ser interessante. Então, nesse primeiro ano, muitos professores usavam essas matérias pra fazer coisas diferentes. Por exemplo, na feira de ciências, que para nossa escola costumava ser no fim do ano, muitos professores já estimulavam a gente a fazer isso desde antes. Por exemplo, tinha uma matéria que era práticas experimentais, era basicamente para isso, e realmente era um tempo bem proveitoso, cara. Isso daí realmente foi algo bom. A gente aprendeu muita coisa nisso daí, a gente teve aulas interessantes, a gente aprendeu a fazer muito experimento massa, que até hoje tá na memória, tem uns vídeos e tal, esse cara é muito bom. Então, sobre essa questão das aulas, não. Desde o começo a gente já sabia que não ia ser daquela mil maravilha que eles estavam falando, mas beleza. Sobre a questão de socialização, cara, e querendo ou não, isso melhora pra maioria das pessoas. Você fica lá o dia inteiro, no mínimo, na minha escola é uma cidade pequena, você fica lá o dia inteiro com 300 alunos ali que também estão na mesma situação que você. Cara, você vai conversar com gente nova, você vai buscar fazer alguma coisa nova, porque pô, você ficar o dia inteiro lá tem que render alguma coisa, além das atividades normais. Então, isso daí é muito bom. Eu comecei a conversar com um monte de gente, tudo bem que eu já fazia o vôlei, já era um pouquinho mais solto e tal, mas ainda assim, isso foi bom pra desenvoltura, pra saber lidar com todo tipo de pessoa e tal. E, cara, o que eu posso dizer do primeiro ano? Foi um ano interessante, mesmo que ainda tivesse esse desgaste das aulas e tal. Foi um ano que eu me diverti bastante, foi um ano que agregou bastante. E, bom, isso infelizmente deu uma falsa esperança que os anos seguintes iam melhorar. Bom, vou falar aí. Cara, chegou no segundo ano do ensino médio e a gente já chegou numa certa animação, porque o ano passado até que tinha sido maneirinho e tal. Isso aqui, cara,
Por conta dessa rotina totalmente diferente, aulas que não rendiam e, pô, sempre tem uns alunos que já não gostam de estar ali e eu entendo completamente. Pô, você vai ter que ficar 9 horas naquele calor, aquele mormaço. Cara, por conta disso teve muita evasão escolar. Teve gente que não importa se passou de ano, se não passou de ano, simplesmente saíram, foram trabalhar, foram fazer outra coisa. Sendo que a ideia deles era justamente o contrário, era prender os alunos ali na escola, evitar a evasão, né? E nisso muita gente acabou reprovando também, cara, porque querendo ou não, já é complicado algumas vezes você estudar para matérias comuns, normais, mesmo que o ensino aqui em escolas públicas não seja tão difícil. Mas, cara, chegou lá aquele tanto de matéria, tutoria, eu odeio tutoria. Pô, isso daí fazia a pessoa perder a cabeça, cara, é muito cansativo. Às vezes você tinha outras atividades para fazer fora da escola. Mas beleza, tirando tudo isso daí, a gente chegou lá. E, cara, eles já falaram que já mudou algum esquema de algumas coisas. Primeiro que a gente não ia mais ficar das 7 até umas 4h05 da escola, depois ia voltar pra casa. Não, a gente ia ficar até 5 horas lá. E, pô, isso daí já deu aquela desanimada da hora. E... Só que depois eles explicaram o motivo. E, cara, falar a verdade foi até algo válido. Porque eles implementaram os clubes na escola. Só que você pode ter certeza que isso daí levou uns 3 meses. Durante esses 3 meses aí foi só ódio, dor e sofrimento. Mas, cara, os clubes basicamente consistiam no que você vê nos Estados Unidos mesmo. Era coisa de, pô, o clube do futebol, o clube do vôlei, o clube do basquete, o clube dos nerds, o clube da música, o clube do desenho. E, bom, na teoria era muito interessante tudo isso daí, cara, né? Falou, pô, isso pode funcionar muito, né? Cara, eles queriam criar até clube gamer na escola, tipo, clube gamer, mano, ia comprar uns PC fodásticos. Só que daí chegou a questão, não funcionou não, tipo assim... Não teve nada disso. Pra falar a verdade, os clubes que realmente funcionaram, um pouco mais fáceis de funcionar, são o clube dos esportes. Cara, o que o basquete rendeu nessa escola esse ano, pô, a gente nunca tinha jogado basquete, basicamente. E, cara, arrumaram a cesta, tipo, nem tinha cesta, pra falar a verdade. Mas, cara, arrumaram a cesta e, cara, falar a verdade, o que chegava de gente pra jogar basquete no horário do clube, pô, parecia a Champions League ali, só que de basquete. Escola pública. E com uma habilidade muito duvidosa. Mas, cara, chegava um monte de gente, tanto no basquete, tanto no futebol, no vôlei. E é claro que dava umas brigas de vez em quando, é claro que o povo queria trocar os horários. Eu uni vários amigos lá e tal. E, cara, foi massa. O esporte é sempre massa. Eu recomendo vocês fazerem isso aí, cara. Faz um esporte. O esporte é muito bom. Cara, até então, esse ano não tava sendo muito diferente do primeiro. Só que começou a chegar no meio do ano, por algum motivo, começou a dar um desgaste muito maior. Particularmente, eu já tinha começado a trabalhar, tava treinando e, pô, já tava ficando muito desgastante. Aquele tempo todo na escola, muitas vezes eram aulas que não rendiam. Nesse ano, no caso, eu não falei, mas, cara, implementaram aulas novas mais sem sentidos ainda. Mano, o que você vai fazer em humanidades e ciências sociais? Foi um tempo bem complicado, cara. Foi difícil. Mas beleza, chegou no final do ano, a gente já tava meio cansado de algumas coisas, o clube já não tava funcionando tão bem. A cesta já tinha quebrado, cara. Você acha que a cesta vai... Só que chegou no final do ano, até que a gente deu uma animada de novo por conta da feira, começou umas atividades mais novas e tal. E bom, cara, foi um ano onde muitos dos amigos meus, que era de uma série acima, saíram. E depois disso eu fiquei pensando, falei, caraca, ano que vem é o terceiro ano, né? Como é que vai ser? Cara, no terceiro ano do ensino médio, como eu falei no meu primeiro vídeo sobre a escola, foi um ano interessante e esquisito ao mesmo tempo. Cara, chegou no primeiro dia, um grande detalhe era turmas separadas. Por exemplo, tinha o primeiro nosso lá e o outro primeiro, aí depois chegou no segundo, o segundo nosso, o outro segundo. E beleza, a gente tinha feito parte do Grêmio lá e tal, as salas já conversavam e tal, já tinha gente conhecida um do outro ali, beleza. Só que ainda assim, chegou no terceiro ano, eles já tinham avisado a gente, ia juntar, por economia de sala e tudo mais. E, cara, juntou, e nas primeiras 2-3 semanas foi um negócio muito esquisito, tipo, ficava realmente aquelas panelinhas. Depois de um tempo, as salas realmente se enturmaram, começou a conversar com todo mundo, e ficou massa. Porém, cara, foi um ano que, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, era só treta. A partir do meio do ano, cara, começou uma treta, assim, que não fazia sentido. E, cara, treta era treta. E começou panelinha e treta. E, tipo assim, e mais treta. Umas treta que não tinha tanto nos 2 anos. E, tipo, cara, isso daí foi realmente complicado. Foi a parte mais difícil desse ano, acho que foi isso. Mas, beleza, junto a isso, mais matérias novas e sem sentido. Sendo muito sincero, cara, a gente já tava cansado e tudo mais. O ensino médio integral, ele tava melhorando algumas coisas, mas, tipo assim, era em um tempo, cara, que demorava muito. Por exemplo, nesse último ano, eles queriam focar no estudo do Enem, cara.
E criaram um aplicativo pra isso, o governo disponibilizou um aplicativo que, sinceramente, o aplicativo é massa. Pra você estudar pro Enem, realmente aquilo ajudava pra caramba. É que, cara, levou 3 anos pra gente conseguir isso daí. Tudo bem com privilégio pras outras salas, né? Pelo menos as salas mais novas vão conseguir esse privilégio mais cedo, isso é ótimo. E junto a isso, tinha aquela crise do terceiro ano, né? Tipo, caraca, o que eu vou fazer depois da minha vida? Virar YouTube. Cara, isso tudo já tava meio que mexendo com a mente e pra mim foi um ano bem cansativo. Mas, junto a isso também, teve outras práticas que, cara, mesmo que os clubes tenham acabados, o clube do futebol permaneceu. Cara, pensa na renca de moleque pra jogar, era a Champions, formava 4 times pra jogar, cara. Só que muitas vezes era só treta demais, falando que mais teve treta. E, pô, tinha vezes que você ia jogar de boa, no final do dia já tinha treta. Aí no outro dia, claro, todo mundo já tava de boa e tal, tranquilo, e já tinha treta de novo. Tipo, caraca, mano, o que teve de treta. Mas foi massa, foi uma experiência massa. Eu, por exemplo, não jogava muita bola, comecei a jogar, foi massa. Mas, cara, no geral, do terceiro ano, foi um ano até que interessante. Eu conversei com pessoas mais diferentes ainda e tal, pessoas que eu tô conversando até hoje, e isso é bom, isso é uma experiência legal. Porém, depois de um tempo, começou a ficar maçante, como eu falei. Já tava todo mundo cansado, todo mundo já tava pensando o que ia fazer depois da escola e tal. E, basicamente, a gente só tava indo lá pra cumprir carga horária mesmo. Cara, terminando esses 2 anos, eu percebi que eu falo muito só de experiência meio banal, eu não falei em si do ensino. Cara, um ensino, como eu disse em alguns momentos ali, ele era muito bom em algumas coisas, tipo essas aulas práticas experimentais, a gente usava para render boas coisas, de aulas diferentes e tal. E uma coisa que eu lembrei agora foi os cursos que eu falei. Cara, até então não teve curso de informática, não teve curso de nada. Porém, teve um curso que aparecia de vez em quando, que era o curso do café. Eu não participei, alguns amigos meus participaram. E, cara, nisso daí muita gente curtiu. Foi uma experiência diferenciada, foi uma experiência maneira e tal. E isso daí foi legal, foi uma coisa que foi proveitosa lá que eles colocaram. Mas de resto, infelizmente, não teve muito curso não, cara. E bom, basicamente pro terceiro ano, foi um ano interessante pra fazer algumas amizades novas. Por exemplo, eu comecei a conversar com a gente da outra sala lá e tal. E, pô, cara, foi um ano maneiro por causa disso, porque eu criei amizade que eu continuo conversando até hoje. Isso aí é bem legal. Só que a questão é que a gente já tava cansado. Querendo ou não, fazendo um resumo geral de todo o ensino médio, cara, o ensino médio integral parecia ser uma coisa que, tipo assim, ia, caramba, profissionalizar a gente, cursos especializantes e tal. E, cara, tipo assim, sendo muito sincero, teve 30% realmente do que eles falaram. Não foi um ensino que realmente, caramba, agregou muito na minha cabeça, particularmente. Basicamente, eu preferi, assim, um modelo antigo de estudo normal, onde você fica lá metade da carga horária e, pô, depois dá pra você trabalhar, dá pra você fazer outras coisas, você ainda consegue ter uma energia a mais. Agora, nesse ensino integral, cara, puxava muito sua energia, era muita aula desnecessária, como eu falei. E embora, assim, tivesse atividades legais que a escola mesmo oferecia e tal, que isso, querendo ou não, foi maneiro, cara. Aqueles eventos de escola que sempre acontece, isso daí é massa. Intercolegiais, palestras, alguns teatrinhos até foram legais, cara. Teve algumas atividades massa nesse tempo, porém, ainda assim, foi um tempo muito desgastante. Querendo ou não, eu sinto que, por exemplo, se esse tempo tivesse permanecido em casa, estudando o que eu tô estudando hoje, sobre edição e tal, quem sabe eu poderia ter ganhado algumas coisas, ganhado algumas experiências até antes do que agora. E, cara, o que eu digo pra você que tá estudando no ensino integral atualmente? Cara, usa o pouco tempo que lhe resta pra realmente dar uma descansada, eu entendo que deve ser cansativo. Porém, enquanto você estiver na escola, não faz que nem basicamente eu fiz. Cara, até na escola, pô, tinha internet lá, eles colocavam roteadores e tal. Se você tem um tempo à sobra, se tem alguma aula lá que tá meio vaga e tal, cara, aproveita pra realmente jogar com seus amigos alguma coisa, jogar um esporte, praticar alguma coisa, que isso daí eu fiz pra caramba. Mas, cara, aprende alguma habilidade também. Pega um vídeo de inglês, começa a estudar, não deixa só pra hora que você tá em casa. Eu sei que às vezes é cansativo você tá lá, mas, cara, pega alguma habilidade pra você aprender lá mesmo. Eu, por exemplo, comecei a desenhar pra caramba ali, comecei a interessar sobre todas essas coisas de artes visuais e tal, foi um pouco lá. Só que, como eu falei, não foi tanto. A maior parte do tempo eu tava dormindo. E a dica que eu dou pra você é ter tranquilidade. Cria essas habilidades, vai pensando no que você quer, vai estudando e tal, pra quando você sair da escola você não ficar tão perdido e você ter um norte pra seguir. Basicamente essa foi minha experiência do ensino médio integral. Foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Eu não fiz muitas amizades, teve muitas coisas massas. E também, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, onde basicamente eu tô falando mais aberto com vocês mesmos, sem muito roteiro nem nada, deixe seu like, comenta pra ver se vocês estão gostando, se estão engajando. E bom, se der certo eu continuo com os 2 tipos de vídeo e tal, porque é massa, eu curto fazer os 2. Bom, é basicamente isso. Espero que todos fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.